um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 1. Tema desta semana: convém que Cristo reine. Meta de hoje: leitura das páginas 7 a 10. Introdução. Recentemente li o livro O Despertar de um Estado, de David Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado de Israel, quando este foi novamente fundado em 1948. A obra mostra as diretrizes traçadas por Ben-Gurion para a nova nação que estava surgindo. Era uma nação fraca, com poucas pessoas, que não tinha muitas riquezas e dependia de recursos de judeus que estavam em outros lugares do mundo para se manter. Ao ver essa situação, Ben-Gurion entendeu que, ao organizar a sociedade, ele não poderia manter um efetivo militar grande, pois não havia como sustentá-lo. Para contornar essa situação, ele propôs que a nação de Israel fosse formada de modo diferente do que comumente se vê, adotando 3 atitudes ou diretrizes fundamentais que mencionaremos a seguir. A primeira atitude é que na nova nação de Israel o povo seria tanto civil quanto militar, isto é, todo o povo precisaria receber um treinamento militar. Por um lado, precisaria ser produtivo, estudar e trabalhar, mas por outro, deveria também saber defender sua nação. A nação de Israel foi fundada sob essa diretriz. Todos trabalhavam e todos defendiam o território. Essa diretriz nos remete ao que aconteceu durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, registrada no livro de Neemias. Naquele tempo, houve muitas adversidades, lutas e oposição. Os adversários que se opuseram a Israel ocupavam as terras próximas a Jerusalém, para onde foram quando o povo foi levado para a Síria. Um exemplo foi o território de Samaria, cujo povo lutava contra a reconstrução de Jerusalém. Diante disso, Neemias levou o povo a trabalhar e combater, se necessário. Com uma mão fazia a construção dos muros e com a outra segurava uma arma de guerra. Em outras palavras, por um lado tinha de produzir e por outro tinha de defender. Neemias capítulo 4, versículos do 16 ao 18. A segunda atitude básica, de acordo com Ben-Gurion, era, caso houvesse uma elite de jovens que tivesse dons especiais para o combate ou fosse muito inteligente, separar esses jovens para treiná-lo especificamente para a área militar, dando-lhes um curso superior para que comandasse o exército. A terceira atitude foi colonizar o território, especialmente as fronteiras. Para isso foram criadas colônias agrícolas e militares, e ao longo da costa, colônias de pescadores. Isso era o mesmo que dizer: precisamos expandir, povoar e habitar. Embora pequeno, Israel hoje é um país forte e referência para outros países em inovação, ciência e tecnologia. Essas diretrizes básicas que nortearam o desenvolvimento da nação de Israel também são perfeitamente aplicáveis hoje à nossa vida cristã, a nosso serviço ao Senhor na igreja. Como? É o que veremos ao longo desta publicação. Mas, resumindo, primeiro devemos edificar a igreja, cuidando dos irmãos, apacentando, dando alimento espiritual a todos. Ao mesmo tempo, devemos defender a igreja contra os ataques do inimigo, que sempre vem perturbar o processo de edificação para tentar esfriar e interromper o avanço da obra do Senhor. Segundo, devemos cuidar bem de nossos jovens, da nova geração, preparando-os, equipando-os com a palavra e incluindo nos serviços da igreja, para que eles também sejam cada vez mais úteis ao Senhor. Terceiro, devemos continuar pregando o Evangelho,
alcançando as pessoas em cada bairro, cidade, estado e país com a palavra profética que Deus tão generosamente tem dispensado a nós. Para isso, devemos usar todos os recursos, as armas espirituais disponíveis que mencionaremos ao longo dos demais capítulos. Essa é a maneira de conquistar e colonizar cada pedaço da terra, tornando-a sujeita ao governo, ao reino de Deus. Nosso desejo neste livro é aumentar a sensibilidade do leitor quanto à vontade de Deus e indicar como podemos cooperar com Ele na operacionalização de seu plano, para que o reino divino seja estabelecido na terra. A vontade de Deus. Querido leitor, você já se perguntou qual é a vontade de Deus? Se quisermos conhecê-la, precisamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, e nela meditar. Por exemplo, no livro de Efésios, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo trata da economia de Deus, do plano, do propósito da vontade de Deus. Por isso, no início de nossa abordagem nessa publicação, queremos dar uma atenção especial aos versículos 9 e 10 de Efésios capítulo 1. Nesse trecho encontraremos o cerne, o âmago da vontade de Deus, de seu plano. Isso deve pautar toda a nossa vida e serviço a Deus. Se não estivermos alinhados com o que está escrito nesses versículos, podemos fazer muitas coisas para Deus, mas estaremos sem sua direção. O texto bíblico diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10. Esse é o desejo central de Deus: fazer convergir em Cristo, ou encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Da parte de Deus existe um gerenciamento no tempo, uma administração, uma dispensação, uma economia que ocorre ao longo dos tempos para produzir algo que é colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. A fim de termos uma visão mais ampla dessa porção da palavra, vale a pena citar uma nota explicativa encontrada na versão King James atualizada da Bíblia, que diz: a expressão original grega, aqui traduzida por convergir, transmite a ideia absoluta de inquestionável liderança. Assim, por um lado, convergir está referindo-se à liderança, a quem irá assumir a liderança, e por outro, a ideia da soma, a totalização de valores distribuídos em uma coluna de algarismos. Isso significa que a reconstituição ou a recomposição geral do universo está em pleno curso.